Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja aqui em cada coração e que nesse momento a gente possamos sentir a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fechando nossos olhos, vamos orar. Deus eterno, soberano, Criador do Universo, mais uma vez estamos na Tua presença, reconhecendo a nossa, ó Deus, pecaminosidade, não somos dignos de estarmos aqui, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, bendito e eterno. Limpa nossos corações, nossa mente, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente vamos ler aqui Apocalipse, abre suas Bíblias, livro de Apocalipse, capítulo 16, e a gente vamos compreender um pouquinho aqui as 7 últimas pragas. Primeiro, o flagelo. Apocalipse 16, versículo 1. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo: aos 7 anjos, ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e os adoradores de sua imagem sobrevieram úlcera maligna e perniciosa. Querido, então Deus, quando terminar o fechamento da porta da graça, quando não haverá mais misericórdia, então as pragas cairão sobre a terra. Então a Bíblia diz que os 7 anjos, cada um vai receber uma taça da ira de Deus. Quando a taça da ira de Deus, como a gente viu no passado, no dilúvio, a ira de Deus foi derramada sobre os habitantes antes diluviano. E ali, alguns estudiosos dizem que existia aproximadamente 8 milhões de pessoas como hoje. Apenas 8 pessoas se salvaram e o restante, infelizmente, pereceram. Então, na segunda vinda de Cristo, antes da segunda vinda, Jesus está preparando 7 flagelos, 7 pragas para derramar sobre esse planeta. E o primeiro, a Bíblia diz que o anjo, ele derramou sua taça pela terra aos homens portadores da marca da besta, os adoradores da sua imagem, e vieram úlcera maligna e perniciosa. Então a primeira praga, meu irmão, ela vai ser úlcera maligna, perniciosa sobre quem? Os adoradores da besta e da sua imagem. E a segunda praga, o segundo flagelo, versículo 3: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto. Morreu todo ser vivente que havia no mar. A segunda praga, meu irmão, será derramado no mar. E a Bíblia diz que o mar vai se tornar em sangue como de morto. Como é o sangue de morto? Não é aquele sangue vermelho, é aquele sangue preto, né? Então o mar, diz a Bíblia, que morreu todo ser vivente que havia no mar. Querido, então imagine como vai ficar este mundo depois que a misericórdia de Deus terminar e não haverá mais esperança. Imagine, meu irmão, minha irmã. Então, a terceira praga, o terceiro flagelo, versículo 4: derramou o terceiro a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue, né? Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és que era o santo, por julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhe tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Querido, o terceiro flagelo, ele vai ser derramado nas fontes das águas, e diz a Bíblia que elas se tornarão em sangue. O mar vai se tornar em sangue, e as fontes das águas se tornarão em sangue. Quando eles forem na torneira, que abrirem a torneira, sai sangue. Vai na geladeira, só tem sangue. Vai no filtro,
só tem sangue. Então tudo vai virar em sangue. E a Bíblia diz, querido, que justo e verdadeiro, né, Deus vai julgar. Assim como eles derramaram muito sangue de profeta, muito sangue de mártir, eles também agora terão sangue para beber. O quarto flagelo, versículo 8. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que vem autoridade sobre esse flagelo, e nem se arrependeram para dar glória. Querido, o quarto flagelo será derramado no sol, e a Bíblia diz que o sol vai queimar, né? Queimar com intenso calor. Você já está vendo as pessoas já aqui neste mundo, com esse verão que nós temos, as pessoas já ficam quase insuportável. Imagine quando a ira de Deus cair sobre essa terra, sobre esse planeta, não haverá, meu irmão, pena nenhuma que será capaz de descrever as cenas finais da história deste mundo. E a Bíblia diz que eles queimaram com intenso calor, e eles não se arrependeram, nem deram glória. Infelizmente, todas as autoridades, né? As autoridades sobre os flagelos que Deus permite, então, meu irmão, cairá sobre esse planeta. O quinto flagelo: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em treva, e os homens remordiam a língua por causa da dor que se sentia, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofria, e não se arrependeram das suas obras. Meu irmão, o quarto flagelo, né, vai ser derramado sobre o trono da besta, e a Bíblia diz que os homens remordiam a sua língua, né, e eles sentiam dor, e mesmo assim eles não se arrependeram, eles não mudaram de vida. Infelizmente estará perdido para sempre. O sexto flagelo: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para se prepararem o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca dos falsos profetas, 3 espíritos imundos semelhantes a rã, porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais, e se dirigia aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-lo para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que veio como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, né, a Bíblia diz que, né, eles, né, não se arrependeram. O sexto anjo derramou o sexto flagelo sobre, né, o rio Eufrates, e a Bíblia diz que o rio Eufrates, né, ele se secou. E você já pode ver, a gente vê na mídia aí que o rio Eufrates ele já está se secando, né? Então isso já indica que logo ele secará de vez, e acontecerá o quê? E aí a gente percebe, irmão, que logo, né? Logo a gente vai perceber que não haverá mais esperança, não haverá mais paz. Então, querido, o quarto flagelo, o sexto flagelo, ele vai ser derramado no rio Eufrates, e ali, com certeza, a gente vê, né, que as pessoas daquela terra, as pessoas ali, prepararão o caminho para a chegada, né, ali
dos reis que vem do lado do sol, e a gente percebe, meu irmão, boa noite, a gente percebe, querido, que a Bíblia também diz que João ele viu, né, sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rã, e a gente vê que, assim como existe também Pai, Filho e Espírito Santo, existe o dragão, a besta e também o falso profeta. E a Bíblia diz, querido, que esses são espíritos de demônio, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-lo para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Irmão, quer continuar? Mas se quiser vir, né? Então, eu fiquei aqui, já era 6h30, eu disse, eu nem sei se ele vem, né? Aí, irmão, estou lendo Apocalipse, capítulo 16, né? E, então, irmão, aí no capítulo 16 nós estamos no versículo 14, né? 16 e 14. Então, porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-lo para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, irmão, a Bíblia fala que no sexto flagelo, uma das taças vai ser jogada lá no rio Eufrates, né? E para você ver, eu não sei se o senhor já percebeu, mas o rio Eufrates ele já está secando, né? Então isso já é um indicativo, assim, ele não está seco por completo, porque na última praga ou na sexta praga vai ser derramado e ele vai secar de vez. Para quê? Para preparar o caminho para os reis, para os, como é que se diz, que vem do nascente do sol, que vem do oriente, para juntar para a última peleja, né, que a Bíblia diz, para o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 15. E eis que venho como vem o ladrão, né? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha, né? Então, irmão, a Bíblia diz que a vinda de Jesus é como a do ladrão, né? A gente não sabe a hora que isso pode acontecer. Quando você vê, é de repente. E a volta de Jesus, o irmão mesmo que já passou por isso, sabe como é que é, né? Então a volta de Cristo é semelhante, né? Quando você menos espera, ele aparece, né? Então, por isso que a gente diz aqui que a gente temos que vigiar e guardar as suas vestes. Creio eu, irmão, que as vestes de Cristo representam o caráter de Jesus em nós. E nós precisamos cada dia, como diz lá em Apocalipse, capítulo 3 também, falando da igreja de Laodiceia, a Bíblia diz que o conselho que Deus dá ali para nós é comprar ouro refinado, veste para cobrir a nossa nudez, como está dizendo aqui, e o colírio que é o Espírito Santo, né? Então nós precisamos dessas vestes e vigiar, porque o senhor viu, né, o que aconteceu lá em Hollywood, né? E para você ver, o sinal, para você ver, o ano mal começou e as coisas já estão acontecendo. Mas também, irmão, o que diz a Bíblia? De Deus não se zomba, né? As pessoas querem brincar com Deus, que é um Deus santo, e quem planta colhe, né? Então, para a gente ver, e o versículo 16, irmão, diz assim: então o ajuntar
ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, né? Que vai ser o lugar da última peleja ali, né? Que Deus vai fazer. E o sétimo flagelo diz assim: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpago, vozes, trovões, ocorreu grandes terremotos, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Irmão, para o senhor ver, o maior terremoto já registrado foi no ano de 1755. Diz que é chamado, não sei se você já ouviu falar, do terremoto de Lisboa, né? Dizem que, se você ler no livro Grande Conflito, Ellen White fala ali, e ela diz que esse terremoto, ele atingiu, parece que 100 milhões de metros quadrados. Diz que as igrejas estavam lotadas. As igrejas nessa época, e quando esse terremoto deu, diz que a água do mar, ela subiu, parece 30 metros de altura, e devastou, né? Diz que num dia só morreu 90 mil pessoas, num dia só. Diz que as pessoas grudaram nos pilares da igreja, nos padres, e o chão se abria, a água inundava, e teve gente que nunca foi achada até hoje nesse terremoto. Mas a Bíblia diz aqui, irmão, que esse terremoto aqui que vai acontecer, diz que nunca houve igual, né? No versículo aí de 18 diz, e sobrevieram relâmpago, vozes, trovões, ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Se esse de Lisboa foi um dos maiores, imagine esse último. Imagine esse aqui que vai, eu creio que vai sacudir o planeta Terra, né? Então, com certeza, irmão, e no versículo 19 diz: e a grande cidade dividiu em 3 partes, e caiu a cidade das nações. Lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Porque quando acontecer esse terremoto, irmão, as ondas vão subir. E aqui diz que as ilhas, os montes, não foram achados, porque vai cobrir, vai inundar. E a gente já está vendo, irmão, que as geleiras já está tudo se derretendo, né? O mar, cada dia a água do mar, ela vai subindo, e vai chegar um momento que vai cobrir tudo. E para terminar, o versículo 21 diz assim: também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedra que pesava cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto os seus flagelos eram sobremodo grande. Imagine, irmão, a gente já vê chuva, só chuva normal, causa um estrago grande. Imagine essa chuva de 35 quilos ou de 1 talento, né, que os estudiosos dizem que 1 talento é cerca de 30 a 35 quilos. Imagine o que vai sobrar neste mundo.
né? Porque você vê, quando às vezes dá uma chuva, dessa chuva de pedra de gelo, que é umas pedrinhas pequenas, já amassa os carros, quebra vidro, já faz um estrago. E quando acontecer essa chuva de pedra, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, dos seus filhos, e que Deus nos prepare, irmão, para os eventos finais da história. A nossa irmã Senhora White, ela teve uma visão sobre essas 7 últimos flagelos. E ela diz, irmão, lá está no livro, se eu não me engano, acho que é Primeiros Escritos. Ela diz, irmão, que foi o flagelo mais terrível que já aconteceu. Irmão, disse que os flagelos foi de uma característica tão intensa que ela pediu para o anjo tirar a visão que ela não suportou. E hoje, irmão, você vê, as pessoas não sabem o que está preparado. Hoje as pessoas brincam, as pessoas caçoam, as pessoas zombam, as pessoas brincam com coisa. E a gente vê que esses juízes aqui, eles serão sem misericórdia, né? Hoje ainda está caindo com misericórdia, mas logo, logo não haverá mais misericórdia. Então, o povo de Deus vai estar selado. O povo de Deus não vão ser atingidos, mas aqueles que rejeitaram a misericórdia, infelizmente, não terão mais chance, porque o último convite foi dado. Irmão, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajuda a cada dia a reconhecer que o tempo de nos preparar, de buscar a Deus é agora. Vamos ficar em pé e vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos por nos conceder, ó Deus, a graça, por nos conceder a esperança de estarmos aqui, porque apesar, Senhor, de estar poucas pessoas, mas a gente cremos que o teu santos anjos está conosco e que a presença também do Pai, do Filho e do Espírito Santo se faz presente. Nesta noite nós queremos te agradecer pelo dom da vida, o cuidado, a proteção, a alegria. E muito obrigado, Senhor, por este ano que está se iniciando. E a gente sabe que cada ano, ó Deus, que se aproxima, isso nos mostra que Jesus está às portas. Que o Senhor prepare a tua igreja, prepare o teu povo, para que nós possamos, Senhor, cada dia buscar a santificação, buscar, ó Deus, a preparação para estar em pé na presença do Filho do Homem. Que o Senhor abençoe aqui o irmão Valdivan, a sua família, que o Senhor cuide dele, continue abençoando, abençoa a mim também, a minha família, abençoa, Senhor, essa igreja, traga pessoas sinceras para cá e nos ajuda a buscar cada dia a presença do Cordeiro. Pai eterno, leva-nos em paz, abençoa a missão Caleb e abençoa cada pessoa que está indo ali todas as noites. Te peço essas bênçãos, leva-nos em paz, nos traz no sábado, for da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a graça em nome de Jesus. E o Senhor,